Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Dia 24 de agosto, dia de São Bartolomeu Apóstolo. Quero meditar com você João capítulo 1, versículo de 45 a 51. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Você pode se perguntar, mas onde que está Bartolomeu aqui? Bartolomeu era conhecido como Natanael. Essa palavra então vai nos falar de Natanael. Jesus viu Natanael, que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Olha o que Jesus fala de Natanael: um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Aqui não significa um homem sem pecado. Não, aqui não significa um homem sem pecado. Os homens daquela época, os fariseus, eram homens, na maioria das vezes, falsos. Se mostravam santos para os outros, mas no fundo escondiam suas más condutas, mas no fundo escondiam os seus pecados. Jesus, olhando para Natanael, está dizendo: é um israelita de verdade, ou seja, ele não esconde que ele é um pecador. Ele não é dupla face, ele não é duas caras, ele não é hipócrita. Veja, o que mais Jesus chamava os fariseus eram de hipócritas. Vocês são hipócritas. Diante dos outros vocês fazem cara bonitinha, mas por trás vocês fazem muitos pecados. Vocês são hipócritas. Jesus está elogiando Natanael. Ele não tem medo de se reconhecer pecador. Ele não é falso. Ah, que bonito. Quando a gente não é falso, diante de Deus não seja falso. Diante de Deus não tenha medo de escancarar a tua alma e dizer quem de fato você é, de mostrar os seus pecados. Deus ama quando a gente vai a Ele sem falsidade. Amém? Nunca vá a Deus com falsidade, porque Ele já te conhece. Eu te vi debaixo daquela figueira, Natanael. Olha que interessante, Natanael pergunta: de onde me conheces? Jesus já te conhece, Natanael. Jesus já te conhece, então não adianta ir falso para Ele. Não adianta duas caras com Deus. Deus te conhece, Deus sabe qual é a verdade. Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Preste atenção nisso. Natanael estava debaixo da onde? De uma figueira. E por que ele se impressiona tanto quando Jesus fala que você está debaixo da figueira? Gênesis capítulo 3, versículo 7. No começo do mundo, Adão e Eva, depois do pecado, olha isso, Adão e Eva, depois do pecado, diz assim, Gênesis 3, 7, então os seus olhos se abriram, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, e ligaram-nas, e fizeram tangas para si. Depois do pecado, Adão e Eva pegam folhas de figueira, eles vão debaixo de uma figueira e fazem tangas para si. No Evangelho nós vemos Jesus também amaldiçoando a figueira que não dava fruto. Portanto, a figueira simboliza o pecado. A figueira simboliza o pecado. Estar debaixo da figueira significa estar sobre a sombra de um pecado. Jesus respondeu:
Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi, Natanael. Natanael debaixo da figueira estava como a sombra da morte. Estar debaixo da figueira é a figura de quem está sob a sombra da morte. Geralmente está na sombra da morte quem está no pecado. Eu não sei qual era o pecado de Natanael. Eu sei que todos somos pecadores. Quando Deus me chamou, quando Deus me viu, eu também estava debaixo de uma figueira. Eu estava diante de tantos pecados. Quando Jesus me viu, o Frei Gilson, ainda que não era frei, ainda que não era padre, eu me lembro com meus 14 anos de idade, Jesus me viu e me chamou. E eu estava debaixo da figueira, debaixo da sombra da morte, diante de tantos pecados. Ainda tenho pecados, mas naquela época eram muito mais graves. Eram pecados tão terríveis. Amado irmão e amada irmã, Jesus quer te tirar da sombra da morte. Interessante porque foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos livrar da sombra da morte. Jesus veio para nos tirar da morte. Jesus veio para nos dar vida. Quando Natanael vai fazendo uma experiência com Jesus. E a experiência que Natanael está fazendo com Jesus é de sair da sombra da morte. E estar agora sobre a sombra de Jesus. Agora, ou seja, eu não estou mais sobre a sombra de uma figueira. Eu não estou agora mais sobre a sombra de um pecado. Agora eu estou sob a sombra de Cristo. Natanael escolhe seguir Cristo. Natanael, veja que Filipe fala, você não acredita no que eu estou te dizendo? Vem ver. E Natanael vai ver. E ele vê que ali a vida que não tinha quando ele estava debaixo da figueira. Talvez você ainda esteja debaixo da figueira deste mundo. Talvez você ainda esteja debaixo da figueira dos teus pecados. Você agora tem que se sair debaixo dessa figueira. E você tem que ir até a Jesus Cristo e ficar sob a sombra do Altíssimo. E deixar a sombra do Altíssimo te cobrir. Porque essa sombra, a sombra do Altíssimo vai te trazer vida. Vida verdadeira. E principalmente vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.